Salve galera, o professor Tomil na área. Vamos dar continuidade à parte introdutória ao estudo de funções. Muito bem, inicialmente vamos falar sobre o sistema cartesiano ortogonal, o nosso velho conhecido plano cartesiano. Mas por que ele tem esse nome todo completo aqui? Ele é um sistema de coordenadas, trabalha com duas variáveis, então por isso a gente vai chamar de sistema cartesiano, em homenagem a René Descartes. Para a nossa linguagem latina aqui, Descartes fica Cartesius, então cartesiano. E ortogonal porque duas linhas ou dois eixos, quando formam esse ângulo de 90 graus entre elas, a gente diz que são duas linhas ortogonais. Então esse é um sistema de coordenadas ortogonal. E a gente chama de cartesiano porque vai ter o outro sistema de coordenadas que vocês vão estudar em outras áreas aí, que não é o cartesiano, que é o polar e assim por diante, tá? Então o nosso sistema aqui, no cálculo, é o sistema padrão que a gente está acostumado a usar, que é o sistema cartesiano ortogonal, por isso a gente chama também simplesmente de plano cartesiano. Ou então a gente chama de R2, que também fica simples. Notem que esse R aqui não é um R qualquer, é o R do conjunto dos números reais. E este eixo que aqui está, ele nada mais é que uma reta real do conjunto dos números reais. E esse aqui também. Então são duas retas reais. Por isso, R2. Essa simbologia aqui, ela é resultante de uma coisa chamada produto cartesiano. Tá? R2. Ou plano cartesiano, como a gente está acostumado. Notem que os dois eixos dividem um espaço em 4 subespaços. E esses 4, por isso, são chamados de quadrantes. O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto é um padrão anti-horário. Certo? E esse espaço aqui, ele permite que a gente localize com precisão pontos, que são as localizações necessárias para todo tipo de representação que a gente vai ter das funções no decorrer do nosso estudo. Então, cada localização, cada ponto, vai ser associado a uma letra maiúscula, e a sua posição é registrada por um par de coordenadas. Por isso, essa representação que vocês estão vendo aqui, é um par ordenado. Par, obviamente, porque são duas coordenadas, e ordenado porque ele tem uma ordem, e essa ordem sempre é x, y. E a posição que vocês estão vendo nos eixos aqui. Tem situações que a gente talvez possa usar outras variáveis, mas tradicionalmente vai ser x, y. Tanto é que em alguns casos a gente pode chamar isso aqui de eixo das abscissas. Então o x é a abscissa do ponto, e o y é o eixo das ordenadas. Então o y pode ser a ordenada do ponto. Essas duas medidas aqui são as coordenadas do ponto, que são separadas tradicionalmente por vírgula. Caso o seu número tenha vírgula, você pode colocar ponto e vírgula aqui para deixar bem destacado. E as coordenadas ficarão sempre entre um par de parênteses. Muito bem, então vamos marcar esse ponto A através desse par ordenado aqui no sistema de coordenadas. A gente localiza primeiro o x, que nesse caso é 4, estamos aqui, e você vai traçar uma linha vertical ou para cima ou para baixo. Nesse caso a gente vai traçar uma linha vai traçar uma linha para cima, por quê? Porque o parzinho dele é 5, está aqui em cima. E aí a gente vai ligar o 5 numa linha horizontal, também para a direita, porque o parzinho dele está aqui. Certo? A junção dessas duas linhas, a intersecção dessas duas linhas, gera o ponto A. E aí está. Notem que agora a gente vai trocar o sinal da coordenada, da coordenada x. Toda vez que eu troco o sinal de uma coordenada, o ponto troca de quadrante. Vejam só aqui, Agora a gente vai marcar o x menos 4. Está aqui, não está aparecendo o número, mas ele está aqui, a gente está vendo a divisãozinha. Certo? E nós vamos fazer uma linha tracejada ou para cima ou para baixo. Por que faremos para cima? Porque o seu par 5 está aqui em cima. E a linha que sai daqui deve se cruzar com esta que está aí. E aí nós temos o ponto B. A gente faz linhas tracejadas, pessoal, linhas mais suaves, para o visual não ficar muito pesado e não assim competir com o visual dos eixos. Ok? Que normalmente são linhas mais grossas, Bom, vamos marcar o ponto C então. Coordenada x menos 6. Está aqui o x menos 6. Vamos traçar uma linha tracejada para cima? Não, agora ela vem para baixo.
Por que ela vem para baixo? Porque o parceiro dele aqui, ó, o y, menos 2 está aqui. Opa, o parceiro dele aqui, que é menos 5 do c, está aqui embaixo. E a linha, obviamente, que vai sair aqui do y, não vai para a direita, vai para a esquerda, porque as duas devem se encontrar. Aí está, acabamos de achar o ponto C. O ponto D, o x é 6, novamente trocamos o sinal de uma coordenada, o ponto vai trocar de quadrante. Ó, x6 aqui está. Só que agora a linha tracejada não vai para cima, ela vai para baixo, porque o seu parceiro é menos 2, e o menos 2 está aqui embaixo. Então, ó, traçamos a linha vertical, do y uma linha horizontal, e eis que temos o ponto D. Então, tranquilo, né? Sem mistério. Só estar muito atento a marcar as coordenadas x e y. Agora, notem que quando os pontos estão no primeiro quadrante, as suas coordenadas serão positivas. Quando um ponto está no terceiro quadrante, as suas coordenadas serão negativas. E quando ele está no segundo quadrante e no quarto, ou no segundo ou no quarto, uma é positiva e outra é negativa. Agora atentem aqui, ó, esses dois pontos aqui estão aqui e esses aqui dois estão aqui. Eles têm uma coordenada que não é nem positiva nem negativa, porque o zero não tem sinal. Então, se ele tem uma coordenada nula, ele não vai estar em nenhum dos quadrantes. Porque, como eu acabei de comentar com vocês, para estar no primeiro quadrante, elas são positivas, as duas negativas, e aqui uma positiva e outra negativa. Tem coordenada zero, não está em quadrante. Vai estar onde? Vai estar em cima de um dos eixos. E é muito fácil de marcar, na verdade, o ponto que tem uma coordenada nula. É mais fácil até de marcar do que aquele que não tem. Mas vamos fazer um exercício de lógica só para entender bem como é que ficaria a marcação do ponto E. Vamos considerar o seguinte. Vamos pegar aqui a canetinha. Vamos considerar o ponto 8 e 3. Ó, 8 para x e 1, 2, 3 para y. Aqui está o 3. Vamos ver se eu consigo escrever o 8 e o 3. Aqui está o 3. Então o ponto 8 e 3 ele estaria aqui, ó. Certo? Esse seria o ponto 8 e 3. A gente pode entender que o x é como se fosse uma posição, né, nessa linha aqui, vamos entender isso aqui como piso, e o y sempre vai representar a altura. Se o y for negativo, ele não está acima do piso, ele está, sei lá, no subsolo, né, negativo. Ok? Então aqui é a linha do piso. E o y seria a altura. E o x marcaria a posição no piso. Legal. Vamos marcar o ponto 8 e 2. O 2 seria aqui, ó. Está aqui o ponto 8 e 2. E o ponto 8 e 1 estaria aqui, ó, 8 e 1. Então analise, pessoal, por uma questão lógica. Esse aqui é o 8 e 3, esse aqui é o 8 e 2, esse aqui é o 8 e 1, e esse ponto aqui seria o 8 e 0, que é o que nós estamos vendo aqui, ó. O 8 e 0, porque o y representa a altura. 8 e 3, 8 e 2, 8 e 1, 8 e 0. Então, ok. Deixa eu apagar aqui, né? Apagar isso aqui. Então, através dessa lógica, vejam só, aqui está o ponto E, que é o ponto 8 e 0. Legal? Então a gente pode fazer assim, ó. Todo ponto que tem o Y valendo 0, ou seja, que não tem altura, ele vai estar em cima do eixo x. Então como é que eu marco esse ponto? Olha quanto vale o x, a gente sabe que o x, porque ele está aqui antes da vírgula, né? Menos 5, vai no eixo x onde é o menos 5, e já marca direto o ponto. Esse é o ponto F. Legal? O mesmo vai acontecer para marcar pontos em que o x é 0. Você simplesmente vai fazer assim. Ah, o x é 0? Ok. Então vou marcar em cima do eixo que tem um valor significativo. Então onde é que está o ponto G? Né? O famigerado ponto G. Né? Aí, ó. O x a gente não vai observar porque é 0. Vai marcar o 8 em cima do eixo y. Porque ele está após a vírgula. Olha lá, ó. Vai marcar o 8 em cima do eixo y. Esse é o ponto G. Né? Para quem não sabia onde é o ponto G, aqui está ele. Muito bem. Como é que eu marco então o ponto H? A gente já sabe que toda vez que o x é nulo, o ponto vai estar em cima da coordenada significativa, que é o y. Vai no menos 7, que é y. Ó, aqui está o menos 7y. E ali está o ponto H. Certo? Então o que a gente viu? Tem uma coordenada nula? Tem. Está em cima de um eixo, não está em quadrante nenhum. Porque os eixos são as divisões. A coordenada significativa é o x. Está no eixo x. A coordenada significativa é y. Está no eixo y.
Então, para estar em cima do eixo, uma coordenada tem que ser 0. Para estar em cima dos dois eixos, as duas coordenadas devem ser 0. Está vendo aqui? Então, onde estaria o ponto de coordenada 0, 0? O único ponto em cima dos dois eixos. Ali está o ponto O, que é conhecido como a origem do sistema de coordenadas. Certo? Então, a origem dos sistemas. Porque é ali que partem as coordenadas, né? Tá? Positivas e negativas todas são referenciadas a partir dali. Muito bem, aí está o nosso tradicional plano cartesiano. Muito bem. Agora vamos falar sobre o conceito de função. A gente vai trabalhar com uma noção de função com um problema bem simples. Porque quando o problema for mais complexo e a gente não tiver certeza, né, dos conceitos associados à função, a gente pode voltar, pensar nesse problema simples, ver como é que as coisas acontecem aqui e fazer um paralelo com um problema mais complicado. Então, um problema bem simples, para a gente entender esses conceitos de função, para depois usar ele nos problemas mais sofisticados, vamos dizer assim, tá? Vocês vão ver que no material de vocês a gente tem mais alguns exemplos para trabalhar essa questão da noção de função, para que ela fique bem sedimentada. Vamos lá. Um indivíduo pretende abastecer o seu carro com gasolina. O tanque de combustível do seu veículo possui capacidade máxima de aproximadamente 50 litros. Vamos considerar exatamente 50 para facilitar aqui o nosso trabalho. Tá? Eu tenho um valor fixo. Considerando que o litro de gasolina custa R$ 2,30, esse é o valor do litro de gasolina há uns 10 anos atrás, deixei esse valor aqui para a gente fazer uma reflexão, né, do que a gente está vendo hoje. Então, esse valor em determinado posto, responda as perguntas dadas a seguir. Então, olha só, inicialmente, né, para ajudar na nossa resolução, a gente vai fazer uma ilustração, que é essa tabelinha aqui, que é muito fácil de fazer. O próprio problema diz que 1 litro de gasolina custa R$ 2,30. Então, 2 litros serão 2 vezes 2,30, que vai dar 4,60. 3 litros de gasolina serão 3 vezes 2,30, que vai dar 6,90 e assim por diante. E a gente vai considerar o máximo possível 50 litros para um determinado veículo. 50 vezes 2,30, aqui está o valor máximo. Ok? Essa situação é para um carro específico, para o preço específico de um litro de gasolina num determinado posto de gasolina, certo? Inclusive numa determinada época também, né? Muito bem. Vamos responder algumas perguntinhas para a gente tentar sedimentar alguns conceitos associados à função. Quais as variáveis envolvidas? Ora, o que vai mudar nesse problema? O tanque de combustível não vai mudar porque eu estou considerando um carro específico. O preço também não, porque eu estou num posto de gasolina específico. O preço de 1 litro, né? O que vai mudar? Vai mudar a quantidade de gasolina que eu posso colocar, né? E vai mudar também o preço a pagar, porque justamente esse preço vai depender da quantidade que eu colocar. Veja que a quantidade que vai ser colocada não está definida ainda, né? Por que a gente define as variáveis envolvidas? Porque as funções que a gente vai trabalhar no cálculo 1 serão funções sempre de 2 variáveis. Então sempre terão 2 variáveis envolvidas. E quando isso acontecer, sempre terá uma variável que a gente costuma dizer que ela é mais importante, né? Ou que uma vai variar em função dessa outra, mais importante. Então aqui a gente pode definir como sendo o quê? Que o preço a pagar vai variar de acordo com a quantidade de gasolina. Porque a gasolina é o mais importante. Ora, o preço de algum produto só pode existir se o produto existir. Então o produto vem em primeiro lugar. O preço está associado a um produto. Ok? Então a gente define que o produto aqui é o mais importante e o preço depende dele. Então o preço vai depender da quantidade de gasolina que vai ser colocada. Note a palavrinha aparecendo aqui, ó. O preço varia em função da quantidade de gasolina. Essa que a gente define que é a mais importante, a gente chama de variável independente, porque ela não depende teoricamente de ninguém. A outra variável vai depender dela, e aí a gente vai definir como uma variável dependente. Então a mais importante aqui é aquela que a gente associa à letra X, ok? Que nesse caso é o produto, é a quantidade de gasolina que a gente vai colocar nesse tanque. E se eu definir que essa é a variável mais importante, é a independente, certamente a variável dependente, né?
que depende dela, vai ser o preço a pagar, que a gente costuma representar por Y, e a gente também vai ver como ela varia em função da outra, a gente pode representar também por f de x, mas vamos deixar por enquanto assim com Y. Ok? Finalizamos aqui a primeira parte, a continuação desta aula aqui segue na segunda parte desta aula no outro vídeo.